sintonia com você. A partir de agora, você fica bem informado. Entra no ar, em 5 segundos, o Jornal é Notícia. 5, 4, 3, 2, 1. Fatos, acontecimentos, esporte, economia, tudo, absolutamente tudo sobre informação. No ar, o seu Jornal é Notícia. Olá, bom dia. Está entrando no ar nesta quarta-feira, 13 de maio de 2020, em sua emissora, o Jornal é Notícia. A apresentação e edição Claudinei Domingues, direção-geral de Diego Ferrari. Vamos agora no Jornal é Notícia com as principais manchetes do dia. Covid-19, Brasil tem 881 mortes registradas em 24 horas e chega a 12.400. Governo comprará 69 milhões de reais em EPIs para policiais e agentes de prisões. Banco Central aprova a emissão de 17,5 bilhões de reais em títulos para ajudar bancos não contemplados com auxílio emergencial. Buscam orientação no fala.br. Abertura do comércio é competência dos governos estaduais, diz Bolsonaro. CEPAL propõe renda básica por 6 meses para a América Latina e Caribe. Previsão da safra de grão cai, mas ainda recorde aponta Conab. E estão definidas as datas de inscrição do SISU, ProUni e FIES. Processos seletivos usam nota do Enem. Essas e outras informações agora no Jornal é Notícia. Jornal é Notícia. O Brasil teve 881 novos registrados de mortes nas últimas 24 horas e chegou a 12.400. O resultado representou um aumento de 7,6% em relação à segunda-feira, quando foram contabilizados 11.519 falecimentos pela Covid-19. O balanço diário foi divulgado no início da noite de ontem pelo Ministério da Saúde. Já os novos casos confirmados foram de 9.258, totalizando 177.589. O resultado marcou um acréscimo de 5,9% em relação à segunda-feira, quando o número de pessoas infectadas estava em 168.331. Do total de casos confirmados, 92.593, cerca de 52,1%, estão em acompanhamento e 72.597, cerca de 40,9%, foram recuperados. Há ainda 2.050 mortes em investigação. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de falecimentos, 3.949. O estado é seguido pelo Rio de Janeiro, 1.929, Ceará, 1.280, Pernambuco, 1.157 e Amazonas, 1.098. Além disso, foram registradas mortes no Pará, 864, Maranhão 423, Bahia 225, Espírito Santo 212, Paraíba 154, Alagoas 150, Minas Gerais 127, Paraná 113, Rio Grande do Sul 111, Rio Grande do Norte 93, Amapá 86, Santa Catarina 73, Goiás 52, Acre 51, Rondônia 50, Piauí 49, Distrito Federal 46, Sergipe 37, Roraima 50, Mato Grosso 19, Tocantins 14 e Mato Grosso do Sul 11. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, apresentou a nova plataforma de disponibilização de dados sobre a pandemia. O site continuou disponibilizando dados atualizados diariamente de casos confirmados, mortes e a letalidade, número de falecimentos por pessoas infectadas. Essas informações são detalhadas por região e por estado. Foram adicionadas novas informações, como o número de recuperados e a mortalidade. Os recuperados passaram a ser informados diariamente, desde a troca do comando do Ministério da Saúde. Na plataforma, são publicados também os dados da Síndrome Respiratória Aguda Grave, grupo de infecção onde a Covid-19 se insere. Contudo, deixaram de ser atualizados diariamente os números totais de hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave, hospitalizados com Covid-19 e hospitalizados com a síndrome respiratória aguda grave em investigação.
Supremo Tribunal Federal acolhe pedido da Prefeitura do Rio e suspende pagamento de financiamentos à Caixa até o fim do ano. Com as informações, a repórter Tatiana Alves. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu os efeitos de decisões do TRF, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que impediam a suspensão até o fim de 2020 do pagamento das parcelas mensais dos contratos de financiamentos firmados pela Prefeitura do Rio de Janeiro com a Caixa Econômica Federal. A justificativa apresentada pelo STF foi de minorar as consequências econômicas dessa pandemia em benefício daqueles que precisam tomar medidas necessárias ao enfrentamento dos inúmeros e imprevisíveis problemas decorrentes dessa situação. O município alegou o crescimento dos investimentos nas áreas de saúde e de assistência, atrelados à diminuição da arrecadação em função das medidas de isolamento para a contenção da contaminação pela Covid-19. A União e a Caixa acionaram o TRF após a primeira instância suspender os pagamentos devidos pelo município do Rio de Janeiro, que totalizam mais de 315 milhões de reais a serem pagos nos próximos 9 meses. O município, por sua vez, recorreu ao Supremo, demonstrando de forma robusta, segundo Toffoli, que o enfrentamento da pandemia já levou ao pedido de crédito suplementar sem compensação no valor de quase 830 milhões de reais. Para o presidente da Corte, os ministros do STF têm entendido como justificável a suspensão do pagamento de parcelas devidas por entes da Federação à União, como forma de fazer frente às imprevistas despesas surgidas neste difícil momento. Procurada para emitir posicionamento, a Caixa Econômica Federal não retornou até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Por meio de uma compra emergencial, o Ministério da Economia adquirirá 69 milhões e 100 mil reais em equipamentos de proteção individual, EPI, para policiais, agentes de segurança e agentes penitenciários com dispensa de licitação. Os itens serão repassados a órgãos de segurança da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Numa única contratação, a pasta adquirirá itens como luvas, álcool em gel, óculos de proteção, máscaras e sapatilhas descartáveis por meio da central de compras. A aquisição visa atender o correspondente a 45 dias de operação, cabendo ao Ministério da Justiça e Segurança Pública articular a distribuição do material aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. A compra foi possível por meio da medida provisória 951, que possibilitou a compra conjunta de materiais de saúde ou itens e serviços relacionados à pandemia com dispensa de licitação. Segundo a medida provisória, as licitações na modalidade pregão, presencial ou eletrônico, realizadas no sistema de registro de preço, passam a ser consideradas compras nacionais, liberando a qualquer órgão federal, estadual ou municipal aderir a uma ata de registro de preço. Segundo a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública faz um levantamento das necessidades dos agentes operacionais com atuação em campo. A compra pretende fornecer EPI para 850 mil agentes de segurança, 110 mil agentes penitenciários e 700 mil encarcerados. Na União, serão atendidas a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Desde o início de fevereiro, quando a Lei 13.979/2020 autorizou a dispensa de licitação em compras públicas durante a pandemia, o governo federal gastou R$1.770 bilhão na aquisição de insumos e serviços relacionados ao combate ao novo coronavírus. Mais de 3.117 dispensas foram realizadas até o momento, desde a publicação da lei, segundo o site do Ministério da Economia, que permite o acompanhamento diário das compras emergenciais. A abertura do comércio é competência dos governos estaduais. Assim diz o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Com as informações, a repórter
Sayonara Moreno. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro coordenou mais um encontro presencial do Conselho de Governo no Palácio da Alvorada. Essa foi a reunião de número 33 e antes de dar início, o presidente Bolsonaro recebeu apoiadores ao lado de fora do palácio, junto com ministros de Estado. Por lá também, todos participaram da cerimônia de hasteamento da bandeira nacional, onde cantaram o hino brasileiro. Jair Bolsonaro voltou a falar sobre as políticas de isolamento social nos estados, como forma de conter o avanço dos contágios pelo novo coronavírus. Ao ouvir pedidos para flexibilização do isolamento em São Paulo, por exemplo, Bolsonaro destacou que a decisão cabe aos estados e municípios, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Estou vendo notícias no jornal agora, eu vejo meio de diagonal, e a economia, estamos voltando ao país da fome, em função disso. Tem que tratar a questão do vírus juntamente com o desemprego. São dois problemas, vírus e desemprego. Porque o Supremo deu poderes para ele decidir essa questão aí. Se fosse comigo, seria diferente. Entre os apoiadores, diversos pedidos ao presidente, que esteve ao lado de ministros como da Educação, Abraham Weintraub, da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Pressionadas pela maior demanda por crédito, 27 instituições financeiras receberam 17,5 bilhões de reais do Banco Central. O montante vem de primeira emissão da letra financeira garantida que financia a linha temporária especial de liquidez para os bancos. Os recursos financeiros serão disponibilizados às instituições nesta quarta-feira, regulamentada no início de abril, num pacote do Banco Central para ajudar o sistema financeiro durante a crise econômica provocada pelo novo coronavírus. A linha temporária especial de liquidez permite que os bancos atendam ao aumento da demanda por crédito por pessoas físicas e empresas durante a pandemia. Segundo o Banco Central, a linha emergencial atende instituições financeiras de diversos portes, fornecendo liquidez, necessidade imediata de dinheiro, para diversos mercados e produtos financeiros. No fim de cada mês, o Banco Central avaliará a necessidade de uma nova emissão, repetindo o procedimento até ao fim do ano, de forma agregada. As emissões de letras financeiras garantidas, que servem de lastro para os empresários, poderão chegar a 100% do patrimônio de referência das instituições. Em nota, o Banco Central informou que esse mecanismo é inédito no sistema financeiro brasileiro. Segundo o órgão, linha emergencial de crédito servirá de aprendizado para o desenvolvimento de futuras linhas permanentes de liquidez dentro da Agência de Modernização do Banco Central. Definidas datas de inscrição do SISU, ProUni e FIES. Processos seletivos usam nota do Enem. Com as informações, o repórter Lucas Por Deus Leon. As datas para as inscrições do SISU, ProUni e FIES no segundo semestre de 2020 já foram definidas pelo Ministério da Educação. Esses são os processos seletivos que utilizam o Enem como forma de ingressar no ensino superior. A inscrição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, será entre os dias 16 e 19 de junho. O SISU seleciona os estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país. Já as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, será entre os dias 23 e 26 de junho. O ProUni seleciona alunos para bolsas parciais ou totais em instituições privadas de ensino superior. Já para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, as inscrições serão de 30 de junho a 3 de julho. O FIES oferece financiamento com condições mais favoráveis do que o mercado para que os estudantes possam pagar cursos em faculdades privadas. Em todos esses processos seletivos, os candidatos podem usar a nota do Enem de 2019. Ao todo, cerca de 3 milhões e 900 mil estudantes fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Jornal é notícia. radioturmalina.com, o seu canal de música e notícia. Jornal é notícia. O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou ontem o projeto Costurando a Esperança
Protegendo Vidas. O projeto é garantir renda para, pelo menos, 200 costureiras desempregadas e distribuir 1 milhão de máscaras para a população em situação de vulnerabilidade social em Manaus e região metropolitana. Confira os detalhes do boletim de Cristóvão Nonato, da Rádio Encontro das Águas. A iniciativa tem o objetivo de diminuir o contágio pelo coronavírus em áreas de periferia e comunidades com índice de vulnerabilidade altos. O governador informou que 100 costureiras vão se revezando para evitar aglomerações e há também outras em zonas da cidade, como maneira de garantir renda para essas pessoas. O clube contratou costureiras que fazem parte de cooperativas de Manaus e também autônomas. As máscaras serão distribuídas, além da população em situação de vulnerabilidade social, para servidores públicos e instituições que atuam com pessoas em situação de risco, como mulheres, idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, população em situação de rua e público LGBT. As máscaras serão produzidas no período de 3 meses, sendo 50 mil entregues por semana. As peças produzidas serão embaladas em sacos plásticos lacrados. De Manaus, da Rádio Encontro das Águas, Cristóvão Nonato. A projeção da produção de grãos da safra 2019-2020 foi reduzida em 0,4% na comparação com o levantamento de abril. Apesar dessa diminuição, a expectativa da safra é recorde, com 250,9 milhões de toneladas. Na comparação com o ciclo anterior, será de 3,6% maior. A informação está no 8º levantamento da safra 2019-2020, divulgada ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab. Segundo a companhia, os problemas climáticos enfrentados pelos produtores de soja e milho na região sul impediram a previsão de uma safra ainda melhor. Na comparação com o levantamento de abril, a Conab reduziu a expectativa da safra de soja em 1,4%, mas o levantamento aponta uma produção estimada em 120 milhões de toneladas, um aumento de 4,6%. Em relação à da safra de 2018-2019 e que deve ser recorde. A produção de milho deve atingir 102,3 milhões de toneladas, alta de 0,5% na comparação com a projeção de abril e elevação de 2,3% na comparação com a safra 2018-2019. A expectativa é de queda de 1,5% em relação à safra passada, atingindo a produção de 25,3 milhões de toneladas. Essa redução acontece por conta da falta de chuvas no sul, sobretudo no Rio Grande do Sul, que prejudicou o potencial produtivo das lavouras. No estado, houve a redução de 4,3% nos níveis médios de produtividades em relação à safra anterior. A produção de feijão primeira safra ficará em 1,08 milhão de toneladas, um volume de 8,9% superior ao produzido no período anterior. Na segunda safra, a Conab também elevou em 0,6% a segunda safra de milho, na comparação com abril, atingindo produção de 75,9 milhões de toneladas. Apesar de problemas climáticos do Sudoeste em Goiás, no Paraná e Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso, na comparação com a produção da safra 2018-2019, há expectativa de alta de 3,7%. CEPAL propõe renda básica por 6 meses para a América Latina e Caribe. Com as informações, a repórter Marieta Casarré. A pandemia do novo coronavírus empurrará milhões de pessoas para a pobreza. Na América Latina e no Caribe, estimativas mostram que a pobreza pode chegar a atingir 215 milhões em 2020, um aumento de quase 30 milhões de pessoas em relação a 2019. Como alternativas para o enfrentamento da doença, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, propõe a criação de uma renda básica de emergência para as populações mais vulneráveis, além de outras medidas para aliviar os impactos sociais. Alicia Bárcena, secretária executiva da CEPAL, divulgou nesta terça-feira o 3º informe da instituição sobre as consequências da pandemia da Covid-19 na região. O documento, intitulado O Desafio Social em Tempos de Coronavírus, traz dados e análises sobre a fragilidade da América Latina e do Caribe diante da doença. Segundo as estimativas do órgão, a região passaria de 30,3% de pessoas em situação de pobreza em 2019 para 34,7% em 2020, caso não sejam tomadas medidas econômicas de redução dos danos.
ou seja, passaremos de 186 milhões de pessoas para quase 215 milhões de pessoas na pobreza. Para Bárcena, a proposta mais importante da comissão para o atual momento é a criação de uma renda básica emergencial durante 6 meses, para 215 milhões de pessoas em situação de pobreza. A ajuda consistiria em $143 em valores de 2010, alcançando 34,7% da população da região. Segundo o documento, o investimento necessário para garantir o ingresso básico custaria aos governos um aporte de 3,4% do PIB. Atualmente, os governos têm injetado o equivalente a 0,7% do PIB em ajudas e apoio às populações mais vulneráveis. O informe diz que com a Covid-19 vai haver aumento não só da pobreza, mas também da desigualdade na região da América Latina e Caribe. Bárcena cita Argentina, Brasil, Equador, México e Nicarágua como países que terão sua pobreza muito aumentada. No entanto, as medidas tomadas pelo Brasil, como o pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores informais, foram citadas como uma importante ação na proteção social. De Montevidéu, no Uruguai, Marieta Casarré. Mais de 1.000 pessoas entraram em contato com a plataforma Fala.br na última semana para reclamar por não terem sido contemplados com auxílio emergencial pago pelo governo federal. O auxílio, que será pago em 3 parcelas de R$ 600, é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, MEI, autônomos e desempregados que perderam renda por causa da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Segundo a Controladoria Geral da União, CGU, responsável pelo Fala.br, 1.077, ou seja, 68% das manifestações sobre o auxílio emergencial apenas nos últimos 7 dias são de pessoas que tiveram o benefício negado. Nas manifestações, os cidadãos alegam se enquadrar nas exigências por estarem desempregados, sem vínculos ou não se encontrarem na situação descrita como motivo de negativa do benefício e pedem revisão ou alguma medida para receber o auxílio devido, explicou um relatório da CGU sobre o Fala.br. O relatório mostra que ainda existem muitas dúvidas da população sobre o auxílio. O Fala.br também identificou reclamações de falta de orientação e dificuldades de solicitar reanálise no pedido. Abre aspas. Há, por exemplo, relatos de pessoas que tiveram dificuldades de contestar a negativa por meio do aplicativo, tendo em vista supostos erros que ocorreram na solicitação e as pessoas que não conseguiram soluções pelos telefones tridígitos apropriados. Fecha aspas. Ainda na segunda-feira, em audiência pública da Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, atribuiu as longas filas vistas nos primeiros dias do pagamento às dúvidas das pessoas sobre o auxílio. Segundo ele, 60% das filas eram compostas de gente que não tinha certeza se tinha direito de receber e tinha dúvidas a tirar. Ele acrescentou que 30 milhões de pessoas que solicitaram o auxílio não estavam habilitadas para recebê-lo. O auxílio está sendo pago para trabalhadores informais, de baixa renda e a beneficiários do Bolsa Família. O projeto de lei já aprovado no Congresso, que amplia o pagamento a mais categorias, ainda depende da sanção do presidente da República para entrar em vigor. Na plataforma Fala.br, disponível no site da CGU, é possível que qualquer cidadão solicite acesso às informações públicas, faça elogios ou reclamações, encaminhe sugestões, sugira ideias para desburocratizar o serviço público, faça solicitações ou registre denúncias. Ministério Público Federal e Comitê de Atenção a Refugiados propõem estratégias de proteção social durante a pandemia. Com as informações, a repórter Carol Barreto. O Ministério Público Federal e o CEIPARM, Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados e Imigrantes do Rio de Janeiro, elaboraram de maneira conjunta uma carta aberta em que recomendam a adoção de medidas que atendam a necessidades específicas da população migrante e refugiada durante a pandemia do novo coronavírus no Rio de Janeiro. Vice-presidente do CEIPARM, Rebeca Almeida, explica qual a intenção por trás da carta. Essa carta ela veio a partir da experiência dos atores da rede do Rio, com atendimento a refugiados e imigrantes, entendendo que a situação de pandemia ia aumentar
a sensibilidade que os imigrantes já vivem no Brasil e no Rio de Janeiro em respeito aos acessos a serviços, né, diante da documentação que é diferenciada, diante do auxílio emergencial, que no momento que a carta estava sendo construída ainda não tinha sido aprovado. Essa carta ela vem para ressaltar a necessidade de um olhar sensível a esse público que já é vulnerável, independente da pandemia, para que ele não fosse deixado de lado e dessa forma não fosse, mais vulnerabilizado ainda. Rebeca sublinha a importância da adoção das medidas solicitadas na carta. A carta, ela vem como uma forma da rede do Rio de Janeiro, que está lá listado ao final, garantir e, recomendar que os serviços que estão disponíveis aos brasileiros não sejam negados aos imigrantes e que medidas para imigrantes sejam vistas sobre esse olhar, que tem uma demanda, existe uma legislação pertinente que possa garantir que eles acessem esses serviços e os direitos que já estão garantidos para eles. Entre as propostas apresentadas na carta estão a promoção do acesso à rede de saúde sem a obrigatoriedade de comprovação de irregularidade migratória, a solicitação de que se atenda à simplificação da documentação necessária para acessar programas assistenciais, o pedido de que se adote procedimento simplificado para esse público no acesso aos programas do Sistema Único de Assistência Social e outros benefícios assistenciais, a promoção da transferência de renda aos integrantes do Cadastro Único e o cadastramento imediato daqueles que ainda não são cadastrados para fins de acesso a programas sociais e de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família e o reconhecimento do direito ao BPC-LOAS, respeitados os critérios pessoais e de renda próprios do benefício, independentemente da situação migratória. A garantia que as escolas públicas que estejam fornecendo alimentação às famílias das crianças matriculadas o façam sem discriminação de nacionalidade e que no pós-epidemia se pense em garantia de vagas na rede pública estadual e ampliação de vagas com percentual de 1% na rede privada. O envolvimento de políticas estruturantes como assistência social e educação na organização, acesso e monitoramento em conjunto com a política de segurança alimentar e nutricional na garantia da alimentação saudável como direito fundamental. Que os alimentos estejam disponíveis e tenham entrega estável e permanente, condizente com o número de pessoas por família durante a pandemia, e até que essas pessoas voltem a ter recursos para a aquisição de alimentos por meio próprio, o que vai depender de medidas governamentais bem-sucedidas de curto e médio prazo. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto. Taxa de ocupação de leitos cai para 85,7% em São Paulo. Com essas informações, a repórter Eliane Gonçalves. Cai a taxa de ocupação dos leitos de UTI na Grande São Paulo. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na Grande São Paulo caiu para 85,7%. Até essa segunda-feira, o índice era de quase 90%. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 2 fatores contribuíram para a queda: a abertura de novos leitos e a alta de pacientes, como explicou o diretor da divisão de pneumologia do INCOR, Carlos Carvalho. Tem um outro fator que vem acontecendo agora, que os pacientes estão chegando na fase dos 15, 20 dias que esses leitos foram abertos lá atrás e esses pacientes começam a ter alta. É como se fossem leitos novos que estariam absorvendo os casos que estão chegando. Felizmente, temos conseguido um número de altas que vão vagando novos leitos para poder internar mais outros pacientes. Desde o começo da pandemia, cerca de 800 novos leitos de UTI foram habilitados. Nessa segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo inaugurou 20 novos leitos de terapia intensiva na região de Brasilândia, a que registra o maior número de mortes na cidade. Para Geraldo Hepler, secretário de Saúde de São Bernardo, região metropolitana de São Paulo, novos medicamentos também podem ajudar a desafogar o sistema. A média de um doente hoje ter ficado numa UTI é de 15 a 20 dias. Se você consegue ganhar 1 dia, 2 dias numa internação dessa, depois de 2 meses você vai ter 2 doentes, você vai internar 4. Todas essas alternativas, vocês devem estar vendo aí. O medicamento tal conseguiu reduzir 4 dias de internação. Isso é um ganho enorme na ocupação dos leitos de UTI, porque você consegue fazer esse giro, esse leito rodar mais rápido. Mas a queda ainda é muito pequena e não tira o sinal de alerta. Para o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Dimas Covas, na verdade o Brasil continua caminhando para se tornar um epicentro da pandemia.
Em número de casos, o Brasil é o 8º país do mundo. Em número de mortes, é o 6º país do mundo. Nós ultrapassamos países como, em termos de mortes, a Bélgica, a Alemanha, a Holanda, o Canadá e a China. Mesmo considerando que ainda nós estamos numa fase inicial da evolução da epidemia. E nós estamos progredindo nessa escala, cada vez mais aproximando do topo. E isso mostra, sem dúvida nenhuma, a importância do Brasil como centro da epidemia, como um dos centros da epidemia, e que poderá se tornar, se essa marcha não for invertida, talvez um dos epicentros mundiais. O estado de São Paulo registrou quase 4.000 mortes pelo coronavírus nesta terça-feira, mais precisamente 3.949 óbitos. O número de casos confirmados subiu para quase 48 mil, na verdade 47.711 em todo o estado. Mais de 9.500 pessoas estão internadas entre casos suspeitos e confirmados. Desse total, 3.720 em unidades de terapia intensiva. O índice de isolamento social continua abaixo do mínimo, 49% na capital e 47% no restante do estado. O mínimo deveria ser de 55%. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Estas foram as informações para esta manhã de quarta-feira no Jornal é Notícia. Tenham todos um bom dia e até amanhã. radioturmalina.com, o seu canal de música e notícia.